Amiga, pelo amor de Deus, nós precisamos falar sobre mulheres que se infantilizam. Mulheres que se infantilizam por Jaqueline Naujorks, acho que é assim que fala o nome dela, vamos dar uma olhada. Uma mulher adulta que se comporta como uma menininha. Eu tô parecendo uma bonequinha. Panquequinha de banana. Ela se comunica com um tipo muito específico de homem que você sabe muito bem qual é. O homem que quer ver você se comportando como uma criança. Você entendeu? Você sabe qual é a menina do job mais cara? É a que tem compleição física de menininha, de criança. Quando você, uma mulher de 30 anos na cara, fica se comportando como uma menininha, ai meu Deus, você sabe muito bem com quem que isso se comunica. Esse comportamento das mulheres que se infantilizam, elas buscam gerar um tipo de empatia nesses homens que não é exatamente saudável, se é que você me entendeu. Isso acontece no ambiente de trabalho, isso acontece na família, é essa figura da ninfeta que esses caras querem ver. Amiga, não contribua com isso. Você não tem que se infantilizar porque você sabe que os homens se atraem por menina. Isso é muito perigoso. Isso comunica muito mal. Não pode contribuir com isso. A gente não pode contribuir com essa cultura que coloca as nossas meninas em risco. Se você é uma mulher adulta, você é uma mulher adulta. Não é uma mulher de 30 anos na cara que vai colocar a Maria Chiquinha e vai falar: é que eu sou muito moleca. Ah, para, essas imitações são impagáveis. Panquequinha de banana. Mas assim, só pra fazer um complemento aqui, né? Colocar a si próprio em risco, né? Porque evidentemente você não tá atraindo meio que o melhor tipo de cara pra você, inclusive, né? Pra além de ecoar algo estrutural, tem também a tua vida individual que tá sendo colocada numa situação constrangedora por isso. Para! A cultura da novinha no Brasil é muito perigosa porque coloca crianças e adolescentes em risco. A gente não pode contribuir com isso. Definitivamente a gente vive num mundo muito específico em que você tem uma participação na produção social, na produção da vida, na produção de mercadorias, mas assim, no trabalho, na vida pública, é um dos elementos que te faz ser considerado uma pessoa adulta, uma pessoa que está amadurecida, porque esse amadurecimento significa, em outras palavras, a entrada num mundo público que não é permitido às crianças geralmente. É interessante pensar nisso porque isso faz a gente compreender, por exemplo, que os sistemas familiares nucleares, onde você tem o homem como cabeça da família, que tem a vida pública, que está frente à vida pública, ele é aquele que é, acima de tudo, amadurecido. Ele é aquele que está, acima de tudo, numa posição legítima de um adulto em sociedade. Enquanto a mulher que está em casa, para conseguir esse amadurecimento, ela precisa ter um passo específico que eu acho que vocês já sabem o que eu vou falar. Ela precisa ser mãe. Quando se torna mãe, vira a mulher de fato madura. É daí que vem aquele papo, né? Você não tá completa até você se tornar mãe, você não conseguiu ainda ter ali uma família porque você não virou mãe, né? Te falta um filho para você entender o que que é viver a vida de verdade, ser uma mulher de verdade, etc, etc, etc. Então, se por um lado a gente tem o amadurecimento masculino como sendo a participação na vida pública e também a participação nos processos de produção de mercadorias da nossa vida, por outro lado, você tem as mulheres com o seu amadurecimento sendo percebido, muitas vezes, na maternidade. Não é nem exatamente no trabalho doméstico, porque trabalho doméstico, mulheres são criadas para fazer isso desde a tenra infância. Existem números estatísticos, gráficos populares. Se você botar no Google aí, meninos e meninas, horas de trabalho em casa, você vai encontrar gráficos atualizados sobre como que meninas tendem a ser mais colocadas para trabalhar em trabalhos domésticos, mais colocadas com cargas de trabalhos domésticos do que meninos. Junto com isso, há um segundo ponto, né? A gente vive no Brasil, a gente tem um passado colonial que é impossível de se rejeitar, e nesse passado colonial, a figura da feminilidade era uma figura destinada à filha do fazendeiro. A filha do fazendeiro é aquela que não trabalha, que está destinada, por sua vez, a se casar com alguém que tem algum tipo de poder e lhe dar filhos, e, acima de tudo, a filha do fazendeiro é branca. A feminilidade, assim, é um conceito que está diretamente relacionado à figura de uma branca rica. A feminilidade enquanto aquilo que só pode vir da mulher branca. A Sueli Carneiro, ela vai dizer como que os trabalhos que eram destinados às mulheres negras, até hoje, né, talvez, são trabalhos que tendem a masculinizar o corpo feminino negro.
E isso tem relação direta com o conceito de feminilidade dominante no senso comum, que faz com que mulheres negras não necessariamente façam parte desse conceito, não necessariamente tenham os atributos necessários para conseguir manipular esse conceito. Manipular no sentido de lidar com ele, no sentido de fazer parte dele, tomar ele para si. Mas não só as mulheres negras, como também as mulheres velhas, mais velhas, com idade. O envelhecimento também se transforma num fator de queda da feminilidade. O conceito de feminilidade se degrada com a idade. Ele exclui com a idade. A consequência disso é uma performance de feminilidade que é aceita socialmente, que traz vantagens afetivo-sexuais para quem pratica e que é aceita por quem vê que é essa performance da menininha. Essa performance da menininha que precisa de ajuda, que é dependente de um homem másculo e forte. Ela, ao mesmo tempo, ao ser dependente desse homem másculo e forte, é substancializada como frágil e coloca a necessidade de ter o protetor do seu lado. Reforça um tipo de relação estereotipada que é meio que clássica, que é a relação do homem provedor e da menininha que precisa ser provida. É o tipo de relação que faz com que o trabalho feminino dentro de casa não seja trabalho, seja cuidado. É o tipo de relação que pede o nascimento de um filho como concretização de uma juventude que passa a ser maturidade. E se isso tem uma questão de reprodução ideológica de maneira geral, de maneira global, desse tipo de relação, desse tipo de papel de gênero, se isso reproduz ideologicamente esse entendimento de quem vai ser o meu alvo afetivo-sexual, quem vai ser permitido ter um afeto e uma sexualidade em conjunto, ao mesmo tempo também para a própria pessoa que está gerando essa performance cotidiana para ela própria, que está dentro dessa performatividade de gênero, há também uma desvantagem constitutiva. Essa desvantagem de gênero te faz necessariamente trilhar o caminho tradicional, te faz necessariamente trilhar o caminho da submissão, trilhar o caminho da subalternidade. Porque sem a subalternidade, ela não existe. Sem a subalternidade, esse tipo de performance vira fetiche. E o fetiche, ele tem um lugar muito específico entre quatro paredes. O fetiche, ele não sai na rua. O fetiche não anda no meio da rua, porque se ele andasse, deixaria de ser fetiche. O que a Jaqueline está falando e o que eu estou trazendo aqui é essa performance de cotidiano, ambiente de trabalho, faculdade, família, etc, etc. Vale dizer também, novamente, que a existência de uma procura por mulher novinha, ela não depende da existência de uma pessoa de 30 anos que está ali se fazendo de novinha. Não é sobre isso. Essa pessoa de 30 anos que está se fazendo de novinha, seria legal que ela compreendesse que isso não deveria ser necessário na vida. Mas a produção da novinha como um alvo afetivo-sexual não está exatamente ligado a meia dúzia de mulheres que se fazem de menininhas e que vivem aí no seu bairro, por exemplo. É o tipo de construção que está dentro das produções culturais do nosso mundo, né? Desde a literatura, passando pela novela, passando por série de TV, passando por histórias em quadrinhos e por aí vai. E talvez o que faça esse tipo de produção ser eficiente é o fato de que ela é muito mais difusa do que concentrada na figura de uma parcela de mulheres infantilizadas, por exemplo. E talvez também porque o entendimento da mulher infantilizada precisa estar para além da figura da senhora de 55 anos que usa Maria Chiquinha. É necessário se compreender também que essa infantilização envolve também a não participação no espaço público. Envolve muitas vezes não ter filho e todos esses elementos que vão delimitando o que é ser uma mulher de verdade, adulta, madura e completa, satisfeita nos seus objetivos. Dessa forma, a trajetória social e a trajetória de vida biográfica, ela fica já delimitada a partir do próprio papel de gênero. Tudo bem?